quando a gente começa um negócio, a gente faz tudo isso, a parte operacional, a parte tática, a parte estratégica. Operacional, tática, estratégica. Vai ser assim em qualquer negócio. Entretanto, tem que saber onde tu tá e onde é que tu quer chegar. A gente precisa investir no cliente para o cliente comprar da gente, sabe? É um ciclo. Por isso que na nossa precificação hoje, todo e qualquer produto existe uma coisa chamada custo de aquisição de cliente. E seja via iFood, seja via tráfego pago, seja via marketing externo, todo esse custo, todo esse investimento tem que entrar na nossa precificação. E saber que... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 62º episódio do Lucro Max Podcast. Nós estamos na segunda temporada e hoje nós vamos receber uma pessoa especialista em delivery. Ele está no ramo de pizzaria, porém ele se classifica como especialista em delivery. Explica isso pra gente, Vinícius Bittencourt. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui, mais feliz ainda em poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem pro ramo de empreendedorismo, para os empreendedores, para quem está começando um novo negócio, que toda ajuda é bem-vinda no momento assim mais crítico que é o momento de abrir e de tomar a decisão de entrar num risco, né? Perfeito, meu amigo. Seguinte, a ideia aqui é discorrer com um empresário acerca de boas práticas para que o negócio flua. E a gente sabe que tu tens uma empresa com resultados, né? A 048 Pizzaria fica aqui em Florianópolis, 048 por isso, né? Por conta do nosso DDD e tudo mais. Então já tem uma identidade com a cidade, já tem uma característica, acho que foi pensado isso, tu pode dizer depois se foi pensado ou não, com esse enraizamento aqui em Florianópolis. E aí depois, cara, eu queria entender, quando tu fala que tu és especialista em delivery e não no teu produto pizza, o que isso quer dizer? Tem alguma diferença eu pensar dessa forma? Qual conceito tem por trás disso? Vamos lá, então, primeiro do nome, quem teve a escolha do nome foi a minha esposa, a Jéssica, minha sócia também, então ela teve essa criatividade de criar o nome 048, tudo a ver. Quando a gente começou a pesquisar, a gente ia pro nome italiano, nessa pegada, mas ela falou, não, para tudo, vamos criar do nosso jeito, do nosso conceito, a nossa marca, então ela decidiu botar o nome 048. Cara, e referente ao ramo, quando a gente faz um estudo de mercado, a gente identifica para quem realmente a gente trabalha, o ramo que a gente está inserido muda totalmente a chave do nosso negócio. Então, quando a gente começou a vender pizza, e a gente descobriu, através de muito feedback da nossa própria operação, que mais importante do que a gente ter uma pizza boa, de qualidade, com a nossa massa de maturada, que descansa por 24 horas, produtos de linha premium que a gente trabalha, o mais importante era o serviço que a gente entregava. Então, nada adiantava ter uma pizza excelente se demorava 1 hora para chegar para o cliente, se a pizza chegava crua, se o sabor é errado. Então, se a embalagem chegava amassada. Então, o mais importante que a gente tenha um produto de qualidade, que isso é o mínimo, é a gente entregar um serviço melhor ainda, focado na experiência do cliente, na surpresa dele, num tempo de entrega baixa. Vender realmente o que o cliente quer, um serviço, a comodidade, e não somente o produto pizza. Cara, que legal esse pensamento, porque o pessoal já acompanha um pouquinho, eu sempre conto um pouquinho da história, né? Tive uma pizzaria também, foi por pouco tempo. Eu tive mais tempo de dívida dessa pizzaria do que a pizzaria em si funcionando, né? E aí, ver o sucesso de alguém nesse ramo, para mim, é bem legal e me traz algumas lembranças, né? Alguns pontos que eu errei, né? Cara, tipo, não sabia me posicionar. Para quem que eu tava vendendo aquela pizza, a precificação, apesar de já ter uma formação em contabilidade naquele período, eu não apliquei o conhecimento que eu tinha acerca de precificação, talvez por medo de que os clientes que já compravam fossem correr da minha empresa. Não comecei a empresa com capital de giro. Cara, não fiz um monte de coisa que é o beabá, né? Então, assim, para quem está começando, Vini, e pode mitigar os erros, por que caminhos ele pode percorrer para mitigar os erros? Aí eu sei que tu é um cara que tem muito controle acerca de processo, acerca de cultura empresarial com teus colaboradores e tudo mais. O que tu classifica como pontos principais para que a pessoa que esteja começando mitigue ali os erros, né? Ou trilhe por um caminho mais, digamos assim, do sucesso? O primeiro ponto ali, quando a gente começa, igual tu falou, a gente não começa com capital de giro e comecei com pagando dívida, não sei o quê. A nossa história foi muito similar. A gente iniciou o projeto da pizzaria porque a gente tinha recém fechado um restaurante, cheio de dívida também, e a gente teve que achar alguma alternativa onde é que a gente ia guardar freezer, computador, as coisas velhas que sobraram.
Então a Jéssica também teve a ideia de falar, cara, vamos abrir uma pizzaria, a gente já tem tudo, então a gente já tem esse faro empreendedor e de querer fazer mais e mais e mais, não estar confortável somente em estar ali atrás de uma mesa, né, trabalhando. Então a gente também começou desse formato, com muitos mil de dívida, mas trilhando, sabendo onde é que a gente estava e onde é que a gente queria chegar. Então, quando a gente deu esse primeiro passo, a coisa mais importante que a gente fez foi nosso estudo de viabilidade. O que é esse estudo de viabilidade? É onde a gente elenca numa planilha todos os nossos custos fixos, todos os nossos custos variáveis, que entra no variável imposto, custo de aquisição de cliente, que é muito importante, CMV, que a gente vai ter, a taxa de iFood, pagamento para motoboy, todos esses variáveis, todos os nossos custos fixos de locação, luz, internet e tudo mais, e saber qual a nossa meta, nossa capacidade produtiva, nossa meta de venda e objetivo, onde é que a gente quer chegar com isso, para realmente o negócio se tornar viável e a gente ter na palma da nossa mão quais são exatamente os nossos riscos. Se a gente está entrando num negócio que o risco é muito alto ou um negócio que o risco é baixo, a gente tem uma meta baixa e a gente consegue se pagar. Então, a primeira coisa de tudo é a gente saber onde é que a gente está se metendo através dos números. Tá, mas tem uma coisa que chama a atenção do pessoal, que seria o seguinte: por que muita gente não faz o planejamento? Porque assim, ó, tá, como é que eu vou levantar dados e vou fazer uma planilha de custo fixo, de custo variável, se eu nem sei classificar, primeiro? E segundo, como é que eu vou saber qual vai ser meu custo de energia, qual vai ser meu custo de água, qual vai ser meu custo com colaborador, se eu nem sei qual a estrutura que eu vou ter exatamente? E aí entra a questão da estimativa, né? Pô, eu pretendo trabalhar com tanto. Entendendo um pouquinho, fazendo um benchmarking ali, sei lá, indo numa pizzaria de um conhecido ou pedindo para conhecer uma operação de alguma empresa, eu vou ter uma certa noção quantas pessoas eu preciso para produzir X quantidade de pedido, para conseguir com essa quantidade de pedido, com preço X, atender uma estrutura de custo fixo X, né? Só que tudo isso demanda um pouquinho mais de conhecimento. Tu já tens uma certa experiência, né? Como tu falaste, já tinha um restaurante, já tinha tido uma certa experiência, além da faculdade e tudo mais, né? Que te deu esse embasamento. Mas, primordial, para fazer esse planejamento, estimativa, sei lá, como é que a pessoa mensura esses custos antes de tê-los, né? Necessariamente. Cara, essa que tu falou de conhecer a estrutura de outra pessoa, conhecer os processos, operações é muito importante. Como se fosse ter um mentor, uma pessoa que te auxilia. Então, quando a gente começou, eu tive uma oportunidade muito boa com um colega meu, um amigão meu, de poder conhecer a cozinha, a estrutura, como é que funciona a operação, ter um entendimento dos processos. Então, quando a gente começa a ter um pouquinho mais de conhecimento sobre os processos, de onde a gente está se metendo, fica muito mais fácil a gente descobrir quais são os nossos custos, sabe? Ter alguma referência, não só na dele, mas também eu fui fazer um pedido numa outra pizzaria, que eu pedi para uma referência na cidade, eu pedi para conhecer a cozinha, como se não nada fosse nada, e vai adaptando de acordo com o teu processo, com o que tu quer, sabe? Então vai tendo informação, vai tendo conhecimento. Então, tendo conhecimento, essa é a base para tudo. Então, se tu hoje não tem esse conhecimento necessário, tem que correr atrás. Pega uma pessoa de referência, pergunta, estuda, vê se pode passar um dia na cozinha da pessoa, tira as dúvidas. O empreendedor, o empresário, eu tenho certeza que ele quer fortalecer o mercado e vai compartilhar esse tipo de conhecimento, sabe? Boa, boa. Mas assim, cara, eu falo pra ti porque tem muita referência errada, né? Eu recebi aqui um pessoal, pô, vou abrir empresa assim, assim, assado, com o preço que eu vou praticar, não vai dar pra pagar imposto, eu quero começar como MEI, quero ficar como MEI, e aí eu abro 2, 3 MEI, assim, meu Deus, que loucura, sabe? Às vezes é uma mentalidade, uma referência que a pessoa tem, e ela acaba seguindo aquela referência externa, porque ele conhece, ele trabalhou na operação e ele abria a operação uma operação semelhante. Ele só ia replicar aquela operação fora. Beleza, ele conhece do quê? Da operação. E agora, o back-office, o administrativo, né? Como é feita a parte tributária, a parte administrativa, o pagamento, se tem dívida, se não tem dívida, essa empresa. Essa pessoa não conhecia nada dessa parte obscura, essa parte um pouco mais retraída da empresa. Só do que estava evidente. Daqui ele manjava tudo. E aí ele queria replicar. Mas sabendo que não era um movimento sustentável, né? E aí tu falasse da análise de viabilidade. Cara, tu só vai dar o passo seguinte se porventura a análise de viabilidade for coerente, né, com o risco que tu quer, correr. Exatamente, né? Cara. Então, igual tu falou, a pessoa dominava a parte da operação. Igual a gente aprendeu sobre a operação, só que o meu foco, Vini, sempre foi vendas. Sempre fui vendedor, sempre
igual tu falou da minha formação, meu TCC foi voltado para planejamento estratégico de marketing, na época era uma balada, então tinha esse conhecimento. O conhecimento que eu não tenho, 100%, eu fui buscar, eu tenho uma contabilidade que vai me dar esse suporte. Eu tenho para tirar essas dúvidas, sabe? Então, tu terceiriza, eu não sei fazer determinada situação de marketing, eu fui lá, primeira coisa que a gente contratou na pizzaria, antes de qualquer coisa, foi uma agência de marketing. Porque sem a venda eu não saberia fazer nada. Então, os caminhos que eu domino, beleza, eu toco ficha. Mas onde eu não tenho tanta dominância na área, eu terceirizo por alguém melhor do que eu, sabe? Isso vai me ajudar a criar um terreno mais fértil, digamos assim, para poder trilhar meu caminho. Tá, mas eu tô abrindo meu negócio, oportunidade que eu tenho de colocar todo o meu conhecimento em prática ou de arriscar naquilo que eu quero arriscar, porque afinal de contas o dinheiro é meu. E por que eu vou contar com uma pessoa logo no começo, né, cara? Se as habilidades que eu tenho, eu acredito, sejam suficientes, né? Então, qual é a tua visão com relação a isso? Tipo, olha só, eu mesmo fui um retardado de fazer isso lá no passado, né? Cara, eu tinha conhecimento de contabilidade, achei que era suficiente, não acabei nem usando na prática, porque o dia a dia a operação te come, né? E aí, acabei vacilando em muitos pontos simples, assim, realmente simples. Como tu consegue classificar isso assim? Eu digo para botar a importância na cabeça das pessoas de pedir ajuda. Hoje eu tenho essa clareza. Hoje eu até fomento isso através de lives, através de mentorias, através de um monte de coisa, porque eu percebo assim, cara, o conhecimento que tu tem, tá, beleza, tu pode ter um conhecimento, mas na hora da prática ali, se tu nunca praticou, amigão, é totalmente diferente, cara. O teórico é bem diferente da prática, né? Então, com relação a isso, pedir ajuda no começo, pedir ajuda no meio, pedir ajuda quando tá quase falindo, quando pedir ajuda? Que tu acha que é um determinante pro sucesso? Cara, quanto antes tu reconhecer que tu não é um super-herói e tem pessoas que dominam mais assuntos que tu, menor o risco que tu vai correr. Tu vai ter tua planilha de viabilidade, tu pode compartilhar com pessoa que sabe alguma coisa, mas tu, tá certo isso aqui que eu tô fazendo, tô no caminho certo, isso aí vai te ajudar a diluir o risco. Isso aí vai ser um empurrãozinho pra tu ir mais tranquilo e dizer, tô no caminho certo, vou continuar. Porque muitas vezes quando a gente abre um negócio, cara, sempre dá friozinho na barriga, sempre dá um medo, sempre dá vontade de desistir. E às vezes a gente não tem opção de desistir, como foi o nosso caso, eu não tinha mais opção de desistir. Os produtos. Isso e deu. Então eu tenho que trilhar meu caminho, eu só tenho que ter uma certeza que meu caminho está certo. Então a gente usa as ferramentas, planilha de viabilidade. Dá conta de fazer isso? O caminho que eu estou indo, indo no caminho certo? Então a gente vai respondendo essas perguntas para que fique muito mais fácil da gente trabalhar com menos peso dessas dúvidas, desses medos, sabe? Então, a gente tendo um embasamento, tendo pessoas que dão esse suporte pra gente, tendo na nossa planilha de viabilidade direitinho onde é que a gente tem que chegar pelo menos para ter o nosso ponto de equilíbrio, para bater o nosso ponto de equilíbrio ali, isso aí vai diluir o risco. Então, um segredo de ter outras pessoas dando esse suporte, ter uma planilha de viabilidade, por exemplo, é diluir o risco. Perfeito. Então, risco, cara, muitas vezes é o patrimônio da pessoa, né? Que levou a vida toda para levantar um dinheirinho, às vezes vendeu um terreno que era da família, uma herança que ganhou. Cara, tá botando em risco aí um patrimônio que pode ser dos filhos, pode ser da esposa, uma vida melhor, mais tranquila, né? Para arriscar em algo, e aí às vezes faz um all-in, né? Arrisca tudo, e pode ser que perdendo isso, que a chance é grande, a gente sabe das estatísticas do Sebrae, né? Pode ser realmente primordial. Cara, e aí eu entro numa outra situação, porque, tu entender que tu não é o super-herói já é importante, né? Só que, via de regra, quando a gente começa a empreender, a empresa começa enxuta, começa como uma eu presa, né? Exatamente. É eu que faço tudo, eu faço administrativo, faço marketing, faço financeiro, lido com a contabilidade, vou no banco, faço compra, faço venda, atendimento, produção, faço tudo. E, de fato, é assim que acontece na maioria das vezes e na maioria dos segmentos, aí, independente de ser delivery, pizzaria e tudo mais. Como é que eu faço, cara, para escalar o meu negócio a título de pelo menos sair da operação? Quando eu faço isso, lá para frente, que tipo de atividade dessas que eu falei eu posso deixar para depois, né? A que eu tenho mais habilidade, a que eu tenho menos habilidade. Então, no teu ponto de vista, como é que tu fez para sair da operação? Se é que tu já saiu, conta pra gente um pouquinho da tua realidade, como é que tu faz. E quando tu decidiu que isso aconteceria, tu já começou com essa cabeça, tu virou a chave em algum momento, como é que foi? Na verdade, o eu empreendedor é muito normal no início. Então, igual tu falou, em qualquer negócio, vai fazer tudo, vai botar a mão na massa, vai aprender da operação. É importante estar na operação para tu aprender sobre todos os processos, para tu ter dominância. Então, isso vai adquirindo respeito quando as pessoas, teus funcionários, colaboradores,
estão vendo tu com a mão na massa, tu trabalhando, fazendo, tomando decisões corretas, tu vai adquirindo respeito sem precisar pedir. Então isso, depois quando tu pula para a parte prática de organizar processos e pessoas, fica muito mais fácil porque tu já tem o respaldo dessas pessoas, né? Então, mas quando a gente começou a pizzaria, o nosso negócio de delivery, a gente já tinha em mente que tinha que rodar sozinho, que a gente queria escalar o nosso negócio. Então, a gente abriu um negócio e realmente querendo escalar ele, né? Então, hoje, qualquer empresa tem uma pirâmide básica da empresa, que é a parte da base é a operacional, a parte intermediária é a parte tática e a parte da ponta, onde a gente trabalha, é a parte estratégica. Quando a gente começa um negócio, a gente faz tudo isso. A parte operacional, a parte tática, a parte estratégica. Operacional, tática, estratégica. Vai ser assim em qualquer negócio. Entretanto, tem que saber onde tu tá e onde é que tu quer chegar. Quando a gente abriu o nosso negócio, a gente sempre soube que queria que o negócio rodasse sozinho, que a gente pudesse estar na ponta para poder expandir nosso negócio. Seja expandir para alguma outra área, seja para expandir dentro da nossa estrutura física, para diluir custo fixo. Então, quando a gente começou, a gente já sabia onde é que queria chegar, porque a gente já tinha esse conhecimento estudado, vindo de outras áreas, de outras experiências negativas também. Então, a gente tem que gastar mais nossa energia bolando estratégia, estudando o nosso mercado, vendo onde é que a gente quer chegar, onde é que a gente pode expandir, como é que pode aumentar faturamento, como é que pode fazer mais pedido, se aperfeiçoando nos termos que a gente falou na planilha de viabilidade sobre, por exemplo, termos de ficha técnica, CMV, a questão tributária, que é muito importante também, onde é que pode reduzir as taxas, onde é que pode reduzir custo, alavancar faturamento, qual mercado pode pegar. Então, isso tudo faz parte da ponta, da parte estratégica. A parte tática, hoje ninguém cresce sozinho. A gente trabalha com pessoas e para pessoas. Então, se a gente quer crescer, se a gente quer expandir, se quer escalar qualquer negócio, a gente tem que fazer com que as pessoas que estão com a gente, elas também cresçam, elas também prosperem. Então, quando o colaborador começa com a gente, desde o início, ele entra nessa parte operacional. Ele vai se dedicando, vai crescendo, a empresa precisa crescer como um todo, o negócio precisa crescer, o ecossistema precisa crescer, as pessoas precisam crescer junto. Eu não posso querer mais que a pessoa também, então eu quero tirar a pessoa da parte operacional e botar ela na parte tática, para ela gerenciar uma equipe, para ela dar treinamento. Eu preciso capacitar ela, explicar os processos, como é que tem que ser o perfil das pessoas. Ela tem que fazer a parte tática, tem que fazer a comunicação da nossa parte estratégica com a nossa parte operacional. Então, a pessoa precisa ser capacitada nessa parte tática e, porventura, por que não um dia trazer ela para essa parte estratégica também junto com a gente, sabe? Claro. Então, um pouquinho da pirâmide que a gente trabalha em qualquer empresa é essa aí. A ponta estratégica, intermediário, a parte tática fazendo conexão da estratégia com o operacional, e a parte operacional buscando a parte produtiva da empresa, né? Sempre alinhado, né, cara? Não adianta que a tua cabeça no estratégico defina uma direção para a empresa, se porventura a comunicação for ruidosa, né, e descer pro tático ali de uma maneira não clara, não evidente, pode ser que chegue lá no operacional mais distorcida ainda, tal do telefone sem fio, né? Então eu passo para esse ali e depois a mensagem está toda torta, quando tá vendo lá tá operacionalizando de maneira diferente, né? E como tu falou lá no começo, a questão da excelência no atendimento, né? Do tempo de entrega, da experiência do cliente como um todo, desde quando ele decide buscar uma pizzaria que te encontra, até o momento que ele faz o clique, que ele entra no cardápio, que ele seleciona o produto, que o produto está disponível sempre, porque é uma coisa complicada, né? Tu pausar um produto por falta de, sei lá, de matéria-prima. E aí são alguns detalhes que na operação eu queria ouvir de ti, que fazem diferença para talvez aí um ranqueamento, né? A gente sabe que a plataforma hoje que domina o mercado, a iFood, eu sei que tem outras aí, mas hoje em dia está muito menos forte, né? Antes, quando a iFood era uma dúvida, ainda tinha outras plataformas que surgiram, mas hoje acredito que seja meio que unanimidade, né? O iFood, quase que um monopólio. E aí, estar no iFood é primordial para qualquer empresa. Hoje, não sei se tu queres falar de números e tudo mais, mas com o faturamento que tu tem no iFood, tu consegue dizer que é uma autoridade que tu conhece e sabe os caminhos para chegar num número X do iFood, beleza? Quais são os pontos relevantes dentro da plataforma, ou se não quiser falar necessariamente da plataforma, para que tu esteja posicionado e para que a tua venda seja alavancada? O que é primordial que tu olhe dentro da tua empresa e que tu tenha disponível para que a tua venda seja alavancada? Vamos lá. Só fazendo um gancho com a tua introdução da pergunta,
que às vezes falta produto, falta produto na loja, está indisponível no cardápio, mas tem algumas coisas que a gente não controla, como por exemplo aconteceu as enchentes no Rio Grande do Sul, e o refrigerante de garrafa PET de 1,5 litro, o qual a gente trabalhava também, ele era produzido no Rio Grande do Sul e acabou trazendo produção e tudo mais, a gente teve que fazer uma adaptação no mercado, então faz essa transição, faz esse estudo, entende qual é o melhor caminho, se a gente vai reduzir para um tamanho de 1 litro, vamos botar o de 2 litros e cobrar um adicional ou não. Então, tudo isso faz diferença na hora do resultado do iFood, né? Cara, sobre os números e a plataforma, é importante dizer que cada negócio, cada loja, cada restaurante, né? Ele tem os seus próprios clientes, o seu próprio mercado, o seu próprio público-alvo, o seu próprio ticket médio, por mais que esteja em mercados concorrentes ali, que é um marketplace onde tem vários restaurantes, entender primeiro que tu concorre consigo mesmo, né? E obviamente, como tu tá num marketplace e tem diversos outros restaurantes, tu acaba concorrendo com outros restaurantes também. Mas a precificação, quem sabe da sua precificação é você mesmo, o empresário, o empreendedor que tem o restaurante, ele que tem que saber da sua precificação. Não adianta precificar com o valor do outro. O empresário, ele tem que saber o tempo que ele vai operar. O tempo de operação dele não só depende da plataforma, onde há os horários de pico, os horários mais aquecidos, mas também o horário que vai trabalhar depende de folga de funcionário, colaborador, função, aluguel, onde é que ele está inserido, se pode ou não trabalhar determinado tempo. Então, a questão do iFood, antes da gente querer escalar e expandir, a gente tem que entender que primeiro é a gente. A gente cria do nosso jeito o que a gente vende. Depois a gente adapta. A gente cria as estratégias de cardápio para alavancar a venda, com produto isca, com produto coringa. Começa a entender que um cardápio smart ele vende mais que um cardápio muito grande. Começa a fazer criação de combo, porque é isso que o cliente quer. Não adianta eu querer vender pizza de um jeito e o mercado pede de outro jeito. Entendeu? Eu tenho uma... Com relação a querer vender... Depois tu continua o raciocínio ali, mas assim, com relação a querer vender de um jeito, o mercado de outro jeito. Eu estava lendo um livro, não lembro qual livro agora, e a analogia dizia, né? Não adianta eu querer fazer com que o caminho, desenhar um caminho para ele, por exemplo, fazer uma calçada, e querer que as pessoas passem por ali só porque eu desenhei aquela calçada. E tem uma cena muito icônica aqui, até que, inclusive, saindo aqui do escritório, voltando ali para a Via Expressa, vocês podem ver. Quem passa ali por baixo do viaduto que vem do shopping, chegando ali em cima, subindo na Coesa, assim, tem lógico, a calçada ela vem e faz o contorno assim, faz um L, né? E aí, cara, nessa de fazer o contorno da calçada aqui, o pessoal escolheu fazer uma trilha aqui no meio. Então assim, a prefeitura investiu, fez uma calçada, levou ali certinho, só que, cara, tem uma trilha muito bem definida, assim, ó, só não nasce grama ali, sabe? Bem definida, assim, é claro que a preferência das pessoas é passar por aqui. Então, o que adianta tu fomentar teu produto por aqui, por essa via, se é muito mais oneroso para ti, porque leva mais tempo, né? Se o cliente quer o atalho, então, como tu falasse agora do combo, me veio isso à cabeça, sabe? Tipo, da leitura que eu tava fazendo, dessa análise. Porra, não adianta tu pavimentar por aqui se o pessoal quer passar por aqui, sabe? Adapta, então, pavimenta aqui e dá uma possibilidade do cliente passar por aqui, né? É igual, a gente começou com uma pizza com massa maturada, um jeito de montar na nossa operação. Logo depois a gente já teve que mudar, pessoal, não é bem assim que a gente tem que fazer. A gente tem que, nessa precificação aqui, a gente tem que dar uma ajustada no nosso CMV, muda um pouquinho o jeito que vai montar a pizza e vai traçando estratégias para realmente vender, né? Porque a gente sempre pensa que a empresa, como em si, ela pode não estar bem organizada na parte de gestão, na parte de operacional, no quadro de funcionários, mas uma empresa sem venda ela nem existe. Então a gente sempre buscou o caminho da venda. Cara, preciso vender, bater minha meta, minha planilha de viabilidade, ela diz que eu tenho que vender isso aqui por dia, então eu preciso chegar, como é que eu vou chegar? Vou traçar o caminho de venda, então não adianta eu querer vender uma pizza mega recheada com uma massa não sei do que descansa tantas horas de fermento fresco. Óbvio que tem esse tipo de público, mas quando a gente fala em volume, o volume ele direcionou para outro caminho. Então a gente tem que se adaptar no meio do caminho. Nosso mercado ele é muito dinâmico. A gente tem que estar sempre atualizado, né? Sempre que a mesma estratégia vai funcionar, né? E a mesma estratégia não vai funcionar ou para mim ou para o Guto é diferente, sabe? Mas o mercado, o teu mercado principalmente, o teu público ele pede de um jeito, sabe? Então a gente tem que se adaptar e vender o que ele quer e não o que a gente acha que tem que ser vendido.
Certo. Com relação a isso, cara, tem uma coisa que é muito legal, tá falando aí de controle, de mensurar e de tudo mais. Então, a gente consegue concluir que o resultado está sob o nosso controle, é isso? Ou não? Sim. Sim? Muitas coisas fogem do nosso controle quando, por exemplo, o mercado que a gente está inserido. Vou dar um exemplo da 048. A 048, quando ela começou, ela entrou no mercado que dividiu essa fatia de mercado com grandes players, já do delivery. Então, a gente entende que a gente não pode arcar e abraçar o mundo nesse mercado, talvez nesse horário, talvez vendendo pizza. Então, mas grande parte do nosso resultado dependia apenas de nós, analisando os nossos próprios números, o que a gente estava fazendo de errado, o que a gente precisava corrigir, fazendo uma boa análise de funil de venda, por exemplo. Que tipo de análise eu posso fazer em cima de um funil de venda ou que tipo de pontos podem me diferenciar do mercado para que eu possa, progredir, né? Então, assim, diferencial. Meu diferencial é meu cardápio, meu produto, tudo isso é diferencial ou diferencial é aquela coisa que realmente marca o cliente? O que é um diferencial hoje, por exemplo, da 048, e o que pode ser considerado diferencial, né? Muitas vezes, considerar tudo um diferencial não dá, porque senão tu seria o the best ali, tu seria o cara que dominaria o mercado, seria o monopólio. Não é o caso. Mas o que é realmente diferencial? Como é que tu se posiciona e tu acha assim, não, eu sou diferente nisso, meus clientes me reconhecem por isso, né? E aí, o quão importante isso, o quão relevante isso é para que tu consiga ter uma alavancagem ou mais vendas no teu comércio? Cara, primeira coisa que já diferencia uma empresa para se destacar no mercado é o foco dela. Quando o foco dela está no cliente e oferece uma boa experiência, por mais que isso era para ser o mínimo, isso já é um diferencial. Então, a primeira coisa é olhar o que o cliente quer. A gente trabalha para o cliente, o foco 100% no cliente. Cara, ele faz um pedido, vou usar o exemplo do iFood, como tu falou ali, ele quer receber rapidinho, ele quer, chega, toma o banho dele, tá cansado em casa, quer o produto bom, minimamente bom, mas que chegue no horário certo, em boas condições, que chega quentinho. Então, fazer o mínimo bem feito hoje já é um diferencial, infelizmente. Perfeito. Infelizmente, hoje o mínimo bem feito já é um diferencial. A 048, quando a gente surgiu, a gente pensava que o nosso diferencial seria a massa maturada, porque a nossa massa maturada, ela descansa por 24 horas, ela usa quase nada de fermento, o pouco de fermento que utiliza é para reagir com açúcar, os produtos são extremamente de qualidade, o queijo ele não pode soltar gordura, ele tem que gratinar, então tem um fornecedor específico de queijo, a calabresa tem que ser fininha para quando passa no forno ela ter um aspecto de bem assada, sabe? Então tem esses detalhes que a gente chama realmente de detalhes, não diferenciais, porque ter uma massa boa, usar produtos bons é referente ao nosso produto. Então, o nosso produto realmente tem que ser de qualidade. Ele te classifica em que tipo de nicho tu tá, né? Porque, tem o tipo de pizza que usa produtos de qualidade, as intermediárias, as ruins, né? Então, assim, o que determina realmente para quem tu vai atender, né? Que tipo de preço tu pode praticar e tudo mais. Beleza. Então, isso é o mínimo, na tua visão. Cara, ter uma boa qualidade do produto é o mínimo. Fazer uma boa entregar dentro do tempo esperado, como que tu combinou com o teu cliente, isso é o mínimo, sabe? Só que, infelizmente, hoje no mercado, o pessoal, às vezes, quer olhar para dentro da empresa e não para o cliente. Então, a gente olha, poxa, meu custo está alto, a minha margem nesse tipo de produto ela está reduzida, sem saber qual é a função do produto. Então, às vezes, o diferencial hoje está sendo olhar para o cliente, oferecer uma experiência minimamente boa, sabe? Então, certo. Porque o pessoal vai abrindo e, igual falou, vai abrindo, as contas vão chegando, eu vou olhando para o meu custo, não estou vendo dinheiro, preciso pagar a folha daqui a pouco, e acabo olhando para si, vou reduzir um motoboy aqui para não pagar uma arrancada desse motoboy, porque vai me diminuir R$50 na noite, mas no fim das contas não é isso. O diferencial mesmo é tu olhar para o cliente e entregar realmente o que ele espera. Massa, cara, massa porque dá uma visão bem diferente, né, cara? E aí eu falei do resultado para incitar uma questão, né? Não é que necessariamente o resultado está sob o nosso controle, né? As ações que eu tenho para que o resultado venha é que estão sob o nosso controle, né? Era mais ou menos isso que eu queria incitar, porque como é que eu faço para controlar a minha operação a ponto de que os indicadores me digam se eu estou no meio do mês seguindo para o caminho certo, para bater uma meta, para estourar as vendas, fazer um recorde de vendas. As ações que eu estou tomando é que determinam se o resultado vai ser ou não aquele que eu previ, né? E qual a importância que tem tu ter esses indicadores bem definidos e saber como extraí-los de maneira
não tão, digamos, artesanal, né? Porque se tu tens um sistema, como por exemplo o iFood, ele te dá várias informações. Ticket médio, quantos clientes tu atendeu no mês, total de clientes atendidos, enfim, dentre outros indicadores. Quais deles tu usa e tu acha importante para que o cara fique de olho todos os meses, seja imprescindível passar o olho pelo menos uma vez por mês? Eu já vou ter ser um pouco mais incisivo nessa questão da frequência, porque a gente faz um trabalho ali 2 vezes por semana para acompanhar nossos números, seja avaliação e tudo mais. Tá lá, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, o que a gente faz? A gente senta a bundinha na cadeira ali, primeiro faz análise do nosso funil de venda. Não é 2 vezes por semana, mas a gente não perde muito tempo com isso. A gente olha o nosso funil de venda e vê, quantas visualizações a gente teve. O que a gente pode fazer para aumentar a visualização? Adição na sacola. O que significa a pessoa adicionar na sacola determinado produto? Conversão. Por que minha conversão está baixa? O que eu posso fazer para aumentar ela? Sabe? Então a gente vai dar uma analisada no nosso funil de venda e toma ações e decisões para que esses números melhorem. Passa para uma próxima parte. Quero vender bastante no iFood. Muita gente tem a questão de, vou botar promoção pra caramba, aumentar a raio de entrega e dar desconto pra lá e pra cá. Mas igual a gente falou anteriormente, talvez pro teu tipo de negócio isso não funcione. Por que eu vou fazer, por exemplo, um anúncio dentro do iFood ou botar uma promoção de primeiro cliente? São 2 coisas totalmente distintas que o cara olha, só se preocupa em olhar lá a comanda, eu investi R$5 nesse pedido, tirei os R$5 da minha margem de contribuição. E não fazer uma análise de, eu precisei investir aqui porque eu confio no meu produto, eu confio nos meus serviços, aqui vai me dar um retorno assim, assim, assado, o cliente vai voltar aqui para mim, o meu custo de aquisição de cliente, ele vai ser diluído, ter esse entendimento de qual promoção utilizar, qual precificação tem que estar, se vai utilizar um anúncio, vai usar uma campanha inteligente, se vai oferecer um cupom de 12 para sair o primeiro pedido, sabe? Se vai dar taxa de entrega grátis para o cliente até 3 km, ou vai dar todas as taxas de entrega grátis. Então, cada caso tem que ser analisado de um caso, porque cada caso tem o seu próprio cliente, tem o seu mercado, tem sua região quente de atendimento. Então, essa análise que a pessoa, o empreendedor, ele tem que ver quando ele quer focar em número e em venda, sabe? Para quê? Para que gere um ambiente saudável. Para daqui a 6 meses, tô fazendo promoção doidado, não tenho que fechar meu delivery. Tem que entender que todo investimento feito é para trazer um cliente. É igual, a gente precisa investir no cliente para o cliente comprar da gente, sabe? É um ciclo. Por isso que na nossa precificação hoje, todo e qualquer produto existe uma coisa chamada custo de aquisição de cliente. E seja via iFood, seja via tráfego pago, seja via marketing externo, todo esse custo, todo esse investimento tem que entrar na nossa precificação. E saber que, toda venda eu preciso ter um custo com esse cliente. Então, mas se eu ofereço um serviço de qualidade, tenho uma recorrência, crio estratégias para o meu cliente voltar, esse custo acaba ficando menor. E aí a gente vai criando a nossa cadeia de novos clientes, de clientes recorrentes, e assim vai. Cara, que legal saber disso. E aí além desses indicadores dentro da plataforma, por exemplo, que a gente está falando no delivery, né? Tem outros como, ponto de equilíbrio. Eu conheço um outro restaurante que faz, por exemplo, um marketing com o próprio produto. O que ele faz? Ele, ao atingir o ponto de equilíbrio, já sabendo da precificação adequada, ele usa a estrutura de custo dele que já está paga para fazer a pulverização do produto dele. Para quê? Para que mais pessoas venham a conhecer esse produto. Tu acha isso de maneira inteligente? Tu acaba fazendo esse tipo de estratégia também? Tu vai por outro lado? Porque não quer dizer que esteja certo ou errado, né? Cada um com a sua estratégia. Mas é relevante porque quando tu falou assim, fazer várias... Vou dar um ticket aqui, vou dar uns R$5, vou dar um 12 para a primeira compra, vou fazer uma campanha, vou gastar R$5 de aquisição do cliente, beleza. Tem uma intenção por trás. Esse cara vai comprar com R$5 de desconto agora, mas ele vai entrar na minha base e depois eu quero que ele consuma com preço cheio, porque essa é a intenção, é fazer com que ele prove meu produto para que depois, tendo um atendimento de excelência, chegando rápido, quentinho, satisfazendo a necessidade dele naquele dia, ele se torne um conhecedor da marca e a marca vire referência para ele, certo? Então, tem uma estratégia por trás. Quem faz sem uma intenção por trás, tá complicado. Então, com relação a essa estratégia, por exemplo, do ponto de equilíbrio que eu estava falando, tu também acaba adotando alguma coisa nesse sentido? Tu faz o marketing com o teu próprio produto? Como é que funciona? Vamos lá. Ou é só marketing de Instagramzinho, publicaçãozinha? Não. Como é que Isso aí nem existe porque a gente trabalha com números, né? Então, igual falou, estratégia do ponto de equilíbrio. Para esse tipo de negócio,
que essa pessoa quer fazer para a marca dela, talvez seja interessante. Mas eu tenho certeza, se a pessoa faz uma estratégia com um ponto de equilíbrio, ela domina os números dela e esse valor que ela está investindo ou tirando da margem de contribuição dela, ela coloca no investimento como marketing, que tu falou, para gerar uma recorrência, para garantir novos clientes. E talvez, eu não sei dos números dessa pessoa exatamente, mas talvez seja uma estratégia onde ele está investindo em marketing e tendo um retorno de investimento muito grande, apresentando o produto dele, porque a gente sabe que no mercado do delivery é muito concorrido e talvez a gente tenha uma oportunidade apenas de entrar na casa do cliente. Então talvez, bateu o ponto de equilíbrio, eu vou usar essa minha estratégia para entrar na casa do cliente, para apresentar meu produto. Talvez a margem de contribuição que ele tenha seja zerada nesse produto, entendeu? Mas no fim das contas, todos os custos deles estão sendo pagos, então tudo certo. Eu acho que talvez seja inteligente para a marca dele, mas igual eu falei anteriormente, cada um sabe do seu negócio. Lá a gente não utiliza assim na 048, apesar de a gente ter feito uma ação das Olimpíadas, a gente usou uma ação essa semana do surf e tal, para surfar onda, então onde a pessoa... Os 10 primeiros clientes pediam uma pizza de calabresa e levavam uma outra gratuitamente pelo valor de uma. A gente utilizou com esse mesmo tipo de estratégia para apresentar para o cliente, para gerar volume de venda, para diluir nosso custo fixo, porque no delivery também a gente tem que levar em consideração. Fala sobre isso, cara, diluição de custo fixo. Isso aí é muito importante, até porque tu tens um volume de atendimento. Aí beleza, a minha equipe dá conta desse volume, mas se eu colocar um X% a mais, 10% a mais, ela também dá conta, eu não preciso aumentar meu efetivo ali de pessoas. E aí, cara, o que vem de venda desse 10% que eu aumentei de volume, já tá diluído aqui dentro, né? Ou tá ajudando a diluir esse... Conta pra gente como é que é isso aí, como é que funciona isso aí na prática. Vamos lá. Isso tudo volta ao nosso primeiro papo, que é a nossa planilha de viabilidade, né? Lá a gente vê nossos custos fixos e nossos custos variáveis. No delivery, cara, em grande parte das empresas, a não ser que paguem muito pouco na questão de logística, o nosso maior custo realmente é com a entrega, é com a logística. Delivery é entrega, então o nosso trabalho ele é totalmente de logística, onde a gente faz um investimento maior. Se eu já estou pagando a minha logística, meu cálculo eu quero que meu motoboy saia com maior quantidade de pizzas no único pedido, para que eu consiga diluir esse meu custo fixo que eu pago da taxa de entrega do motoboy, ele acabe indo para o menor possível, né? Então, isso serve também para quando a gente tem um custo fixo de uma operação que talvez a gente abra só no período noturno e a gente possa ter uma tomada de decisão, botar na planilha se vale a pena ou não a gente abrir durante o dia, se vale a pena ou não a gente criar um novo negócio diluindo esse nosso mesmo custo fixo. Então, ter esse entendimento e que é importante, quem vai dar essa resposta para a gente é a nossa planilha de viabilidade, onde a gente vai enxergar principalmente qual é a nossa diluição de risco. Então, só para a gente ver que tem toda uma engrenagem voltada, inclusive pensando nessa questão da promoção e de venda, né? Tá, então dá para perceber que não tem nada feito por acaso, né? Tudo tá amarrado. Cara, em que áreas eu devo e preciso ter processos dentro de uma pizzaria? Só na área de operação? O que mais envolve aí processos bem desenhados, bem amarrados? Enfim, o quão isso é relevante para a criação de cultura que a gente estava falando, né? E ter uma equipe engajada com relação à meta de resultado, cultura de resultado, o quão isso é relevante para que a empresa prospere. Lembrando que, né, a 048 tem quanto tempo aí, a gente não entrou nesse assunto, né? Falar quanto tempo e por que tu estás aqui hoje como convidado, porque tem um resultado extraordinário. Então, assim, a gente tem que deixar isso um pouco mais claro pro pessoal. Pô, quem é o Vinícius? O que é a 048? Como é que tem esse resultado? E como os processos fazem parte disso, né? Dessa alavancagem que vocês tiveram em pouquíssimo tempo. Tá, vamos lá. Por partes, então. A 048, ela tem um pouquinho mais de 2 anos, né? E quando a gente começou, qualquer empreendedor passou por isso, quando realmente estava no negócio, os processos vão se criando, os processos, o perfil, a gente vai entendendo de acordo com a nossa operação. Depois que a gente entende 100% do nosso operacional, automaticamente a gente começa a criar processos internos, tanto na operação, quanto na parte tática, quanto na parte estratégica. A gente pode falar um pouquinho de cada uma ali, mas... Vou dar um exemplo, a gente sempre entende do nosso volume de venda, começa a fazer pré-preparo, durante o dia as pessoas vão lá, fazem um pré-preparo, organizam esses processos todos, para quando chega na hora de venda, já o pedido realmente sair em 10 minutos da cozinha, por exemplo, e para a bag do motoboy. Então, a importância de ter um processo bem definido e pessoas capacitadas é fazer com que o teu planejamento da parte estratégica
ele seja executado, né? Na parte tática ali, os processos bem definidos, o que são? Por exemplo, hoje a gente tem uma pessoa responsável por essa nossa parte tática, onde ela faz a gestão da equipe operacional. Ela precisa organizar bem os processos dela para com que o planejamento feito seja entregue no final da cadeia lá para o cliente. Então ela se organiza quanto a questão de folga de funcionário, escala, aptidão de cada um. Ela faz a gestão ali, para esse processo, a pessoa... É melhor do que isso. Exatamente. Então ela vai e organiza os processos e as pessoas na cadeia dela. Da nossa parte estratégica, a gente também tem os nossos processos, como eu falei anteriormente, quando a gente senta com a bunda na cadeira para analisar nosso funil de venda, é um processo que a gente tem organizado, periódico, para quê? Para que no final das contas a nossa entrega seja a melhor possível para o nosso cliente. Perfeito, cara. Tá, vamos lá. Eu fiz um estudo e eu hoje não estou mais na área de alimentação, né? Tive a pastelaria, uma franquia, tive uma pizzaria e não estou mais na área de alimentação. Naquela época, eu não sei se tinha, mas se tinha, eu não tinha conhecimento. Até, inclusive, a própria plataforma dá alguns conhecimentos pra gente. Uhum. E eu recentemente peguei, cara, 2 horas. Eu assisti meia dúzia de vídeo, meia dúzia mesmo, assim, bem superficial, dentro da plataforma do iFood. E aí eu fui numa página de um restaurante e fiz uma análise para saber assim, tá, o quão eu poderia ser efetivo na melhoria desse restaurante. Então eu tô falando de 2 horas de estudo, eu tô falando de meia dúzia de vídeo que eu vi, de 5 minutos cada vídeo, e isso me levou a ter um resultado de 12 indicadores que eu mexeria numa loja do iFood, só pelo que eu vi, raso, imagina estudando, né? Imagina mergulhando de cabeça. Só um exemplo, tá, Vini? Cara, o restaurante que eu olhei, a logo não remete ao nome, por exemplo, eram letras, não tinha nenhum indicativo de se era pão, pizza, A categoria. Exatamente. Então, o nome tava tipo, o que é mais comum eu procurar? Lanche ou sanduíche, né? E aí tava lá, sanduíche de tal coisa. Pô, ninguém procura sanduíche, eu quero comer o quê? Um lanche. A categoria é o quê? Lanche, né? Então, já chama bem a atenção isso aí. A descrição, baguete e pão. Pô, eu não procuro uma baguete, né? O negócio era de alho, tá? Então era, baguete de alho. Não, pão de alho. Porque tu vai no churrasco e coloca um pão de alho, né? Palavra-chave para procurar fica mais fácil, né? Aí, baguete do mês, lanche do mês, sabe? Tipo, podia só trocar um nome pro outro, né? Quando eu falo baguete do mês é o que tá lá, né? Eu sugiro talvez trocar pela palavra-chave lanche do mês. Não tinha taxa grátis. Não tinha nenhum produto isca, era tudo muito meio que nivelado, não tinha nenhum produto que chamasse atenção, ou pelo preço, ou pela atratividade, realmente um volume maior, nada que fosse tão assim. Não participa de tantas listas, né? Por exemplo, a lista de taxa grátis é uma das mais concorridas, né? Cara, nada atrativo para fazer um upsell, ou seja, aproveitar que o cara tá ali, adicionar mais alguma coisa na sacola, sugerir para ele uma compra de alguma coisa um pouco mais barata, mas que aumenta o ticket médio. Ele já tá comprando, né? Levar algo mais vai ajudar a quê? Diluir o custo fixo, né? Não sei se não posta nada em feed, o próprio iFood tem feed, né? O feed ajuda para quê, né, Vini? Depois tu pode até me ajudar com relação a isso. Eu sei, mas eu quero que tu fale. Cupom, não sei se promove ou não, eu ia sugerir aqui que fizesse. Filtros, né? Participar de filtros e as buscas, né? Então, ficar com palavras-chave um pouco mais adequadas para que as buscas e os filtros fossem considerados um restaurante de primeira, né? Sem contar que tem que estar lá com as notas para super restaurante, para ser mais indicado. Então, assim, olha quanta coisa uma pessoa que estudou por 2 horas consegue pontuar num restaurante que tá lá, né? Que tá lá trabalhando e que a pessoa depende daquilo, o faturamento dela depende daquilo, né? Então, falta um pouquinho, sabe, de tato. Eu sei que isso aqui é só o básico. Tanto que eu peguei num vídeo de 2 horinhas estudando, né? Em vídeos de 2 horinhas estudando. Além disso, né? O que mais a gente pode... Ou o que tu acha que a minha análise tá correta, não tá? Como é que... Vamos lá. Isso aí é o básico, né? Então, cada detalhezinho desse vai fazer parte, no final das contas, pro nosso indicador de funil de venda. Por exemplo, uma logo lá que vai botar no iFood, só letra ou fundo branco, vai passar despercebida no fundo do iFood que já é branco. Exato. A nomenclatura ali tá com erro de grafia, ou é uma palavra que não é chamativa, ou alguma coisa que não vende muito.
vai interferir na tua visualização, no clique da pessoa dentro da tua loja. Pô, cardápio desalinhado, que não segue uma estrutura, nem a primeira letra vai ser sempre maiúscula, tem que ter uma padronização. A foto ela não é padrão em todos os itens, não é? Um fundo é diferente, um de cada cor, e não conversa com a descrição do produto. Então, cada detalhezinho desse realmente ela vai fazer diferença no funil de venda. Mas quando tu entra na parte ali do cupom, não é bem assim. A gente tem que fazer uma análise do funil de venda, pegar, vou entrar na promoção de primeiro cliente, tá? Vamos lá, vou entrar, lá tem uma aba desempenho. Qual foi o meu retorno desse investimento? Vou fazer uma análise da campanha inteligente do iFood, onde o iFood dá R$5, o restaurante também entra com uma verba. Qual que é o meu retorno do investimento? O iFood realmente está investindo tanto quanto a loja? Quanto que eu estou deixando na mesa? O valor investido realmente está próximo de 5 ou está bem abaixo de 5 para ter um retorno maior? O meu anúncio ele realmente está aumentando meu ticket médio? Então, quando vai fazer um anúncio no iFood, então além de fazer o mínimo, que é estar bem posicionado, com uma boa leitura para o cliente não sair do teu cardápio, para poder entrar no teu cardápio, aumentar a taxa de conversão, e tem muito mais outros itens, por exemplo, como área de entrega, forma de pagamento, tempo de entrega, tem vários outros detalhes que podem ser melhorados em cada loja também, mas na minha concepção, o principal para tu vender mais é entender o teu funil de vendas, entender qual promoção tu deve participar, se deve participar de anúncios, deve participar de campanha inteligente, se deve fazer desconto em item, se deve oferecer um cupom de primeira compra para o teu cliente, qual o teu retorno que tu vai ter em cima disso, analisar o teu desempenho dos teus clientes, qual a tua região que tu mais entrega. Se eu entrego uma região que é 5 km longe do meu estabelecimento, eu tenho que vender lá, sabe? Não adianta o cara 5 km, vai chegar, vai fazer o pedido, vai chegar lá por R$15,99 de taxa de entrega. O cara vai meter o pé do meu cardápio. Então tem que fazer todo esse tipo de análise para que realmente a gente tenha um cardápio campeão. Tu foi muito assertivo, principalmente quando tu comentou sobre as listas. As listas, elas te dão possibilidade de tu aumentar muito a visualização, aparecer para mais clientes, mais pessoas verem tua loja. Mas o que vai fazer realmente ela clicar na tua loja, quando aparece a tua login ali? A logo, a categoria, né? Por aí vai, né? Já veio a questão do super restaurante que tu comentou. Vai aparecer o super restaurante ali. Tem lista só de super restaurante também. Sim. Mas já dá um destaque ali. A pessoa já vê, entrega grátis. Fica até em verdinho a palavra grátis ali no próprio iFood. Então, tem que entender bem a jornada do cliente para que tu consiga fazer as alterações necessárias do teu cardápio e, por final das contas, vender mais. Eu vou até bater palma para essa explicação, porque foi sensacional. Cara... E aí eu abro para outra coisa. Tanto conhecimento que tu tem acerca disso, a gente já deu para perceber com relação ao processo, seja interno, seja por dentro de uma plataforma de iFood, seja em escalar um negócio. Eu sei de toda a tua trajetória, né? A gente se conhece há muito tempo. E aí, cara, como uma pessoa faz para ficar tão madura nesse processo? E a gente também falou lá no começo de pedir ajuda, né? Eu falo que eu tenho aqui a Masterclass para Delivery, que a gente participa junto. Tem para outros segmentos. Eu fomento realmente eventos para segmentos aqui dentro da Lucro Max, que é uma empresa de contabilidade, não tem nada a ver com delivery, mas eu fomento delivery, fomento oficina mecânica, fomento uma série de coisas, porque eu entendo que a contribuição entre os meus clientes faz com que todos eles se fortaleçam, e isso, porventura, acaba se refletindo na sociedade e, consequentemente, aqui dentro do escritório. Se eu tenho clientes bem-sucedidos, o que essa empresa faz para ajudar que esses clientes sejam bem-sucedidos? Ou para, pelo menos, fazer com que eles tenham uma conexão um pouco maior e que isso reflita em resultado para eles, né? E aí, dessa forma, é como a Lucro Max acaba atuando. O Vinícius tem alguma atuação com relação a passar esse conhecimento para o pessoal? Como é que funciona isso? Tu tens algum trabalho, alguma coisa nesse sentido? Vamos lá, então, só para a gente começar. Referente à questão do conhecimento, que tu abordou bastante aqui. Cara, conhecimento é uma coisa que ninguém jamais pode tirar de nós. Você pode levar carro, pode levar pizzaria, vai pegar fogo na pizzaria, sei lá, pode acontecer qualquer coisa, o cara perde tudo, mas conhecimento, bate na mesma, mas conhecimento ninguém vai poder tirar de ti. Então, quando a gente inicia um negócio, a gente tem um sonho, né? Então, tanto fazer uma planilha de viabilidade, quanto saber de CMV, quanto saber de venda, de marketing, planejamento estratégico, tudo isso é necessário para que a gente consiga alavancar nosso negócio, diluir custo, diluir risco. Então, o conhecimento ele é primordial, né?
Cara, a gente sempre tenta estudar, vai curso, vai congresso, sempre tem entender que a gente tem muitas pessoas melhores que a gente, então uma pessoa vai saber muito mais de determinado assunto que eu vou buscar, entender? A pessoa às vezes tem um insight diferente, vai te abrir a cabeça para uma outra alternativa. Vou usar falar até uma coisa que tu já sabia, mas às vezes a forma como foi falado exatamente. Te faz soar diferente, né? Que foi o que aconteceu no nosso caso, por exemplo, a gente foi participar de um evento. E nesse evento a gente percebeu que tinha um fornecedor nosso terceirizado, que era uma agência de marketing, que não estava dando o suporte necessário para o nosso trabalho, né? A gente precisava crescer, mas eles não vinham junto com a gente. Então a gente tentou outras agências, fez reunião e a gente decidiu que seria melhor a gente ingressar num outro ramo e montar nosso próprio time de marketing. Então hoje a gente criou uma agência dentro da nossa própria empresa, onde a gente tem uma pessoa que só cuida do planejamento estratégico, a gente tem um designer totalmente especializado para criação de cardápio, de delivery, edição de vídeos voltadas para esse tipo de mercado, Reels, carrossel. A gente tem um gestor de tráfego totalmente especializado, que ele acabou de vir de um curso de São Paulo chamado Subido Pro, também, que faz parte da nossa... Sobral, né? Exatamente. Referência no Brasil inteiro. Total. Então a gente decidiu trazer as melhores pessoas para trabalhar na nossa parte de vendas, porque, como eu falei no início, cara, sem venda, velho, sem faturamento, a empresa não existe, sabe? Ela pode estar desorganizada um pouco na questão do RH, a contabilidade, a questão tributária não entender muito bem, mas sem venda, cara, sem venda não existe. Então a gente teve essa criação, essa equipe, onde a gente, além de compartilhar todo esse conhecimento que a gente conversou agora, fazer essa mentoria, visita a pessoa, desenha um planejamento junto com ela de acordo com o que ela quer também, porque não dá para desenhar uma coisa diferente do que está na cabeça dela, o que ela pode entregar. Até porque quem vai ter que executar é a pessoa, né? Não adianta nada fazer uma coisa que está na tua cabeça e... Na parte operacional, só que a gente também executa para ela a parte de venda. Então, por exemplo, vai precisar fazer uma campanha, determinada campanha, uma edição de vídeo, ir com o influencer, fazer a gravação de determinado produto, levar a ideia e a execução da ideia, a gente também faz. Então, a única coisa que realmente a pessoa tem que fazer é entregar. Não, cara, tá, isso tudo tá modulado de que forma? É só entrar em contato contigo? O que tem para oferecer? Fala pra gente, pode. Seja mais comercial nessa parte. Pode falar com... A gente está começando agora nesse ramo, porque a ideia realmente foi trazer e montar uma equipe expert para tocar nossas marcas, né? Hoje a gente tem a 048 Pizzaria, a gente tem a Rossetti Pizzaria também, que ela foi criada com o primeiro intuito de todos, bonificar funcionário. Hoje a gente tem um sistema de bonificação por produtividade, por não faltar, por não se atrasar, por questão de assiduidade. E também a gente abriu recentemente, em maio, a 048 Marmitas Express, né? Então a gente montou nosso time de marketing para atender nossas marcas e foi surgindo oportunidade para atender outros clientes, porque já conhecem nosso trabalho. Então a gente acabou pegando uma ou outra marca para trabalhar também, mas é para realmente desenvolver um trabalho de planejamento estratégico, que às vezes a pessoa ela não é tão voltada para a parte de marketing, ela é mais da parte administrativa financeira, contábil, e aí a gente pega essa parte de marketing, desenvolve planejamento e faz a entrega do resultado. A pessoa só tem que fazer realmente a entrega e a operacionalização da venda, né? Perfeito. Agora, sem modéstia, eu queria que tu me falasse o resultado da Marmitaria Express. Não precisa ser em dinheiro, em preço, em valor, mas de alguma forma assim como número de pedidos e por aí vai, só pra gente ter uma noção do quanto tu vendeu. Uma empresa que nasceu, como tu falasse, meio de maio. Lembrando que a gente tá gravando esse episódio dia 31 de julho. Então assim, a gente tá falando de uma janela de menos de 2 meses operacionalizando, né? Ou seja, meio de maio, aí operacionalizou junho todo e julho todo, ou seja, 2 meses e pouquinho. Então, se tu conseguir trazer isso pra gente em números, né? E se já tem algum cliente desses que tu já começou a assessorar, que eram conhecidos ali e tal, do segmento, se é do mesmo segmento, se é de outro, e se também já conseguiu ter resultado com isso e qual foi o resultado, porque fica mais relevante, né? Tá, vamos lá, referente à marmita, tá? A gente começou ali em maio e nos últimos 30 dias, somente da marca da marmita, a gente já vendeu mais de 3 mil pedidos no último mês. Só que no mesmo horário que a operação da marmita está acontecendo na nossa cozinha, a gente também faz a venda das pizzas. Então, a pessoa quer pedir pizza 10h30 da manhã, pode pedir. Quer pedir 3 da tarde, pode pedir. Então, no mesma forma que está vendendo a marmita,
pode pedir pizza também, que a cozinha está preparada para fazer um excelente serviço, né? O tempo de entrega baixo. Achei que era só pizza, só marmita então, dia. De marmita a gente já atendeu mais de 3 mil clientes nesse horário de almoço, sem contar nesse horário a questão das pizzas, que também não é tanto volume quanto a marmita no almoço, porque o público pede marmita nesse horário, não é cultural nosso comer pizza ali meio-dia, mas sempre sai, todo dia sai no meio da tarde, então só de marmita foi mais de 3 mil pedidos. Então Floripa não tem mais hora para pedir pizza agora, pode pedir pizza... Pode pedir à vontade, que a gente tá pronto para entregar. Beleza. E com relação aos que tu já atendeu, tu falou para mim em off, um volume, cara, porra, eu consegui mexer em X tempo, eu consegui mexer em tanto por cento de aumento no volume de venda. Porra, isso para mim é relevante. E aí, porra, conta pra gente um pouquinho dessa questão, qual era o segmento, enfim. Vamos lá. A gente iniciou nosso projeto também juntamente com uma outra marca de sushi. Eles são muito referência na região de Florianópolis, com muita variedade de peças e atendimento no salão. E o delivery deles estava muito aquém, né? Muito baixo. Então, o que a gente iniciou? Faz um mês que a gente iniciou com eles. E a gente teve um aumento ali de 10 mil, 12 mil reais somente no delivery. Então, começamos do básico, né? Então, a gente sabe que tem um caminho para traçar, a gente faz todo o diagnóstico e vê, pô, estamos iniciando algo do zero. A gente não vai sair num ticket médio absurdo, com volume de venda e dar um absurdo de lucro no início, não. Mas a gente tem um caminho para seguir. Então, a gente tem nossa primeira fase de rampagem, baixa guarda, faz uma estratégia de aquisição de novos clientes. Primeira coisa, ajuste de cardápio, pega tudo isso que a gente falou e começa a aplicar. Aqui. Cara, só esses detalhezinhos... Pum, já vai fazer diferença. Olha a região de atendimento, onde é que o teu cliente está posicionado, vai e tenta ajustar. Hoje, esse sushi, ele está posicionado numa região muito ruim de venda, muito vertical. A 50% do raio de entrega deles ou é mato, ou mangue, ou mar. Então, é muito ruim. Sim. Então, mas mesmo assim, a gente conseguiu já dar uma melhorada no resultado ali de 10, 12 mil reais nesse primeiro mês do sushi, né? Na parte do delivery. Sendo que a vaca gorda deles mesmo, o negócio deles é atendimento no salão. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Só para o pessoal dar uma refletida, tá? 10, 12 mil reais, sushi, tem um ticket legal, um ticket bacana. Não quero jogar uma coisa aqui hipotética, mas só para fazer uma reflexão mesmo. Vamos supor que seja 12 mil e que a margem desse cara, a margem líquida desse cara seja de 30%. Eu sei que é difícil, em refeição, principalmente com sushi, que tem uns itens muito caros. Mas só supondo que fosse 30% de margem num volume de 12 mil reais. Quanto é que dá isso aí? 3.600 reais, certo? Certo. Mesmo que tu estivesse cobrando desse cara... Isso foi no primeiro mês, tu falou, né? Pegamos dia 1º de julho e vai finalizar o mês hoje, né? Ainda tem o faturamento de hoje ainda para contabilizar. Exatamente. Beleza. Então, suponhamos que 12 mil já está visto, já é concreto, tá? E aí, cara, supondo que 30% seja a margem dele, mesmo que seja de contribuição, enfim, mesmo que e vamos supor que, sei lá, tu cobrou para fazer esse trabalho para ele os 3.600. Ele não tá te pagando. Tu já deu resultado suficiente que pagasse a tua operação, entendeu? Não sei quanto é que tu cobrou dele, eu tô fazendo uma análise para o pessoal perceber o seguinte: tem uma diferença entre custo e investimento. Né? Muitas vezes a gente classifica uma coisa que seja investimento como custo. Pô, vai me custar, sei lá, 5 mil reais, vai me custar 10 mil reais. Pô, amigão, pensa quanto é que ele está trazendo de retorno, né? Nesse caso, se tivesse, vamos supor que o teu serviço tivesse custado 3 mil reais, não sei quanto é que foi, só estou supondo aqui, tá? Tu devolveu 12, se a margem for 30%, 3.600, já está tendo 600 pila de resultado. Entendeu? E o delivery dele ele é unicamente exclusivo para composição de faturamento, né? Não é um negócio só delivery dele. Já tem o local também para atendimento. Ele tem o atendimento, onde ele vende mais, né? Então ele já tem um ticket muito alto, o ticket do delivery dele também é alto. Só que, igual eu falei, tem a primeira fase. A primeira fase de rampagem, de se tornar conhecido. Naquela velha história, o conhecido sempre vai vencer do melhor. Sim. McDonald's, a gente já sabe toda essa história, né? Então, primeiro se torna conhecido. Mas também não adianta a gente se tornar conhecido, querer investir em anúncios, não sei o que. Se chega na hora do cardápio, a gente não consegue converter, não consegue prender o cliente, sabe? Então, toda uma engrenagem tem que ser montada para que no final das contas a gente tenha um resultado, uma alavancagem. Que legal, cara. Legal, um passo a passo, né? Negão, olha só. Esse estúdio aqui, não sei se é esse estúdio como geral, eu gravo também aqui, gravo em outros lugares.
ele tem um poder de fazer o tempo passar rápido. Parece que não, mas já faz 1 hora que a gente começou esse podcast. Meu Deus do céu. E a nossa proposta geralmente é essa porque, de fato, não entrega muito mais, né? O YouTube mesmo ele já não leva tanto assim com relação a engajamento, mas a gente sabe que aqui foi uma entrega um conteúdo de super valor. Eu tenho certeza de que a gente teria aqui mais horas e horas para conversar. Mas a ideia é que a gente, de fato, vai encerrando esse episódio. Para isso, a única coisa que eu peço aqui para todos os convidados que participaram do podcast até então é que deixem uma mensagem. E aí é uma coisa que vem do teu coração, uma coisa que de fato tu já deve ter falado aqui, mas só reforçar agora como uma mensagem final para aquele empreendedor que está patinando, sabe? Ele já começou, às vezes ele começou sem muita estratégia, começou sem muita referência, tá em qualquer segmento que seja e, pô, amigão, faz isso, sabe? Dá um insight para esse cara. Tá, minha dica eu acho que mais importante de todas mesmo é que ele consiga sair um pouco do operacional, da base dele, vai para a parte estratégica, onde a cabeça dele vai render muito mais. Quando ele está muito envolvido de dentro da operação, tem muito problema pequeno para resolver e às vezes ele esquece de fazer o trabalho, o dever de casa dele, que é montar uma estratégia, ver o local onde é que ele está, ver o local onde é que ele quer chegar, montar o caminho que ele vai trilhar, estudar bastante para que ele tenha certeza que o caminho que ele está percorrendo é um caminho certo e não desiste, cara, persiste. Tu já começou, pô. Já começou, já gastou tua energia aí, então vamos fazer dar certo. Perfeito. Cara, vai vir pra câmera do meio ou não? Não? Pode ser? Tá pegando a gente? Tá pegando? Então tá. Olha lá pra câmera do meio lá, vamos dar um tchau pro pessoal. Pessoal, valeu. Obrigado. Tá junto nessa aí, até a próxima. Aguarde mais episódios como esse de valor, de conteúdo de muito valor que a gente vai entregar aqui no podcast da Lucro Max. Valeu? Obrigado, galera. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.